Sejam muito bem-vindos ao programa Panorama Esportivo. Vocês que ficam toda sexta-feira aí ligadinhos no nosso programa, hoje estaremos, eu e o meu amigo Rocha, para falarmos tudo sobre futebol. Seja muito bem-vindo ao programa Panorama Esportivo, Rocha. Bom dia, Márcio. Bom dia, amigos, espectadores. Mais uma resenha gostosa sobre futebol. Vamos que vamos. É isso aí, vamos lá. Vamos à nossa manchete de hoje. Por que Renato Gaúcho está há tanto tempo no Grêmio? A arbitragem no final do Brasileiro. Final da Copa do Brasil no dia 7/3, às 16 horas, entre Palmeiras e Grêmio. E tabela da segunda rodada do Campeonato Carioca. Vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já. Estamos de volta e agora, iniciando o programa Panorama Esportivo, vamos ao que interessa. Por que Renato Gaúcho está tanto tempo no Grêmio? Rocha, por que você acha que o Renato Gaúcho já está tanto tempo no Grêmio? 5 anos. Primeiramente, né, o trabalho do Renato é muito bom, né? Desde que o Renato assumiu, o Grêmio vem sempre brigando na parte de cima em quase todas as competições, com exceção de alguns brasileiros que ele acabou desistindo do Campeonato Brasileiro para poder enfatizar as Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores. Mas ele sempre chegando, o Grêmio sempre apresentando um grande futebol, ele indicando sempre ótimas contratações ao Grêmio, jogadores conhecidos que estavam em baixa, que o Grêmio conseguiu contratar por valores abaixo do mercado, e o Renato conseguia recuperar e valorizar esses jogadores. E, acima de tudo, a moral que ele tem naquele clube, né? O Renato lá é um deus lá naquele clube, é o ídolo máximo do Grêmio. A diretoria suporta, tem mais paciência quando o trabalho está em baixa, quando os resultados negativos, tem mais paciência com o Renato do que teria com outro treinador qualquer, por causa da história que o Renato tem no clube, por causa dos resultados que o Renato já conseguiu no clube, tanto como jogador como treinador. A diretoria e a torcida tem uma tolerância maior com o Renato, devido ao histórico dele nesse clube. Mas, num todo, o trabalho do Renato é muito positivo dentro do Grêmio. E isso que está acontecendo com ele no Grêmio é o que nós gostaríamos que acontecesse com a maioria dos treinadores do Brasil, né? Tivesse um trabalho longevo, dentro do clube, podendo ser cobrado, aí sim, podendo ser cobrado de uma maneira mais enfática o seu trabalho, tendo tempo de trabalho, podendo ser cobrado da maneira mais enfática. Rapaz, Rocha, agora eu vou falar igual o nosso amigo Maurício Rodrigues fala. Renato é um fanfarrão. O Renato é um fanfarrão. Maurício, é pra você. Renato é um fanfarrão. Pra mim ele é um bom treinador, ele tem um grupo na mão dele. Só que quando ele perde, ele fala muita besteira, bicho. Não é à toa que o Maurício fica bravo com ele. Não é verdade? Ele chora pra caramba, arruma desculpa, bota a culpa na arbitragem. Mas é um grande treinador. É um grande treinador. E eu não podia deixar de falar a comissão técnica do Renato. Tem o auxiliar técnico dele, Alexandre Mendes, é um cara inteligentíssimo, é treinador de futebol também, mas não tem o nome, a marca, né? Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho. É o cara que aplica os treinos pro Renato, é o cara que é o braço direito do Renato, é um grande estudioso de futebol, e é um grande auxiliar técnico que o Renato tem. Muito do sucesso do Renato passa pela cabeça do Alexandre Mendes. E o Renato assinou com o Grêmio, né? Vai ficar no Grêmio. Não vai sair mais. Não vai sair mais. E quem acertou com o Atlético foi o Cuca. Cuca acertou com o Atlético? Cuca acertou com o Atlético. Brincadeira. Então, beleza, Rocha. Vamos à próxima manchete. O que você achou da arbitragem no final desse Brasileiro?
foi muito confusa? Realmente, Márcio, a arbitragem muito confusa. O VAR, quer dizer, a parte técnica, a parte eletrônica do VAR, a tecnologia, funciona. O que não funciona são as pessoas, né? As pessoas que erram, as pessoas que fazem o equipamento errar. Tiveram muitos erros, tanto eu não vejo nenhum time beneficiado com isso. Tiveram erros a favor e erros contra todas as equipes, durante todo o campeonato. Se o Internacional chorou no último jogo, mas tiveram vários jogos, como o Bragantino, por exemplo, na reta final, como o Vasco, por exemplo, na reta final, que o Internacional foi Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Internacional foi amplamente favorecido. Se o Flamengo foi favorecido em determinado jogo, tiveram vários jogos durante o campeonato que o Flamengo também foi prejudicado. E assim vai. E assim vai. O VAR no Brasil precisa passar por muita coisa ainda, por muita melhoria. A arbitragem brasileira precisa se adaptar mais ao sistema do VAR, para não levantar o tipo de suspeitas que foram levantadas no final desse campeonato. Foi a arbitragem muito confusa, mais confusa por causa do VAR do que propriamente a arbitragem dentro de campo. Atrapalhou o campeonato totalmente. Por mim, Rocha, não existiria VAR. Acabou os bate-papo das esquinas, dos botecos, as resenhas da galera, de falar, pô, entrou aquela bola, não entrou, foi pênalti, não foi. Acabou, o VAR acabou com tudo, cara. Tá acabando até com o juiz de campo, cara. Exatamente. E o torcedor não sabe mais se comemora o gol, né? Sai o gol e não sabe se foi gol. Primeiro ele tem que esperar para ver se o VAR não vai falar nada para poder comemorar o gol. Quer dizer, tirou um pouco do charme, do futebol. Do prazer do futebol. Eu acho também. Então, Rocha, finalizamos agora essas duas manchetes. Vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já. Estamos de volta e agora vamos à próxima manchete. Final da Copa do Brasil, domingo 7/3, às 16 horas. Palmeiras e Grêmio. Rocha, primeiro jogo, 1-0 Palmeiras, lá na Arena do Grêmio. O que você acha? Como é que vai ser esse jogo aí? Tem algum favorito ou não tem? Ou o Grêmio tem chance de virar esse jogo? Márcio, é um confronto muito equilibrado, né? Mas nesse primeiro jogo, na casa do Grêmio, eu achei o Palmeiras superior. O Palmeiras se impôs na casa do Grêmio, jogou melhor, teve mais oportunidades de gol, comandou o jogo, poderia até ter aproveitado com um ou dois gols a mais. Nesse primeiro jogo, o Grêmio não esteve bem. Mas assim como aconteceu na Libertadores, o Grêmio tem condições de melhorar seu futebol e reverter o placar lá em São Paulo, já que a Copa do Brasil não tem um gol agregado fora de casa. Quer dizer, para mim a final ainda está aberta, o Grêmio tem todas as chances de reverter essa situação, mas eu vejo um leve favoritismo ao Palmeiras devido à confiança que o Palmeiras obteve com um bom futebol que apresentou em Porto Alegre. Foi superior ao Grêmio em Porto Alegre, levou uma vantagem merecida para São Paulo e o Grêmio vai ter que jogar muita bola para reverter esse resultado lá, mas tem condições para isso. É verdade, eu gosto muito do mata-mata. Mata-mata dá muita emoção. Eu acho que o Grêmio também tem condições também de reverter. Mas eu acho que o Palmeiras, cara, tá certinho, tá jogando certinho na mão do técnico deles que botou a linha de jogo dele. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Meu amigo Marquinhos vai ficar até bravo comigo, mas Marquinhos, teu Grêmio pode até ser que o Renato Gaúcho tire algum coelho da cartola. Quer falar alguma coisa? Uma coisa muito positiva que eu vejo no time do Palmeiras nesse momento, mesmo que alguns jogadores não estejam 100% na sua parte técnica, é um time que está se entregando muito. Está se entregando tanto na vontade quanto na aplicação tática aplicada pelo seu treinador.
Nós não podemos esquecer que é um treinador de escola europeia, é um treinador que cobra muito a parte tática da equipe, e a gente vê claramente os jogadores se empenhando muito nas suas funções táticas dentro da equipe do Palmeiras. Isso tá sendo muito legal de ver. Então, Rocha, agora que já falamos sobre a final da Copa do Brasil, vamos à tabela da segunda rodada do Campeonato Carioca. Sábado, 6/3 às 18 horas, Maracanã, Macaé e Flamengo. Era sobre isso que eu estava querendo falar, Rocha. Eu estava olhando essa tabela, o Flamengo só joga no Maracanã. Isso não existe. Eles compram o jogo, cara, porque isso aí, pô, beneficia o Flamengo totalmente. Eu achava que a federação não poderia deixar acontecer isso. Igual todos os times vão jogar no campo do Macaé, no campo do Vasco, do Volta Redonda, do Nova Iguaçu, Madureira, o Flamengo, cara, tinha que sair para jogar. O que você acha desse jogo aí, Macaé e Flamengo? Então, Márcio, exatamente isso. Teve um programa aqui uma vez que nós falamos sobre isso. O empobrecimento do Campeonato Carioca passa muito por isso daí. Uma equipe como o Macaé, por exemplo, se pudesse jogar em casa com o Flamengo ou no estádio mais próximo à sua cidade, teria uma arrecadação maior, criaria muito mais dificuldade para a equipe do Flamengo para vencê-lo lá. Por exemplo, eu tive uma passagem de 2 anos pelo Americano de Campos, disputei 2 campeonatos estaduais. Ganhar dentro do campo do Americano era muito difícil, era muito difícil. E ganhar dentro do campo do Friburguense era muito difícil. Ganhar dentro do campo do Goitacás era muito difícil. Do Volta Redonda era muito difícil. Em Moça Bonita era muito difícil. Madureira, os campos pequenos que... O campo do Madureira, bom sucesso. Olaria, na Rua Bariri. Quantos jogos nós não víamos na Rua Bariri? Estádio lotado. Estádio lotado. A dificuldade que os times grandes tinham de vencer essas equipes dentro da casa do adversário. Esses resultados já decidiram até campeonatos cariocas. O time grande ir na casa de um time pequeno e perder o jogo, já decidiu até campeonato carioca. Quer dizer, eu acho que o campeonato carioca era mais charmoso porque isso existia antigamente. Fica muito desproporcional, fica muito covarde o Flamengo só jogar no Maracanã. Verdade, eu acho. O Flamengo vai jogar, fica muito covarde. Todos os jogos do Flamengo são Maracanã, mas isso foi o quê? Isso é coisa da televisão. A televisão não quer colocar o seu produto no campo do Madureira, não quer colocar no campo do Olaria, não quer colocar no campo do Macaé, não quer colocar no campo do São Cristóvão, porque eles alegam que não tem capacidade, não tem condições, o Corpo de Bombeiros não libera a parte de segurança do estádio, a polícia não libera. Mas antigamente podia, né? Tinha jogo nas Laranjeiras, tinha jogo na Gávea, qualquer lugar tinha jogo. E hoje em dia não pode mais. Quer dizer, isso tirou muito da arrecadação das equipes pequenas, tirou muito da força das equipes pequenas. Até os patrocínios mesmo das equipes pequenas. Porque não vão filmar os patrocinadores lá? Exatamente. É a força que eles tinham dentro da casa deles. Infelizmente, hoje não existe mais. Quer dizer, o Flamengo vai todos... Um dia isso vai acontecer. Já tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. Você acha que o Flamengo vai ter dificuldade para pegar o Macaé? Vai jogar com o time de júnior? Vai jogar com o time de garoto, reforçado pelo Hugo Moura, pelo Michael e talvez pelo novo zagueiro que foi contratado, o Viana. Vai estar reforçado desses 3 jogadores aí. O zagueiro ainda é dúvida, porque tem uma contusão na mão. Mas eu ainda vejo assim uma leve superioridade para o Flamengo, por causa da camisa e tudo, apesar do time de garotos. Vai ter dificuldade, porque o time do Macaé é um time experiente. As equipes pequenas do Campeonato Carioca estão se apresentando bem nesses primeiros jogos, porque vem há mais tempo treinando, visando o campeonato. Contrataram, fizeram equipes experientes, jogadores com passagem no exterior, com passagem por time grande, jogadores ainda com idade média, ainda boa ainda para disputar o campeonato. As equipes estão fortes, estão bem armados. Tu vê que os treinadores hoje de todas as equipes no Campeonato Carioca não tem mais aquele treinador, como era antiga, paizão, que só sabia fazer treino coletivo e distribuir colete. Hoje em dia os treinadores estão muito mais informados, mais preparados, treinadores que fizeram cursos de CBF, com passagem no exterior. Quer dizer, os treinadores hoje muito mais preparados do que já foi um dia, treinadores muito mais estudiosos,
comissões técnicas mais preparadas, com fisiologistas, com preparadores físicos, com seus auxiliares, com mais estrutura para treinamento. Quer dizer, nesse ponto aí, o futebol melhorou um pouquinho aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o Flamengo tem superioridade mesmo com o time de junho do Flamengo. Então vamos lá, às 21 horas, Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Vasco. O Vasco vai jogar também com time de menino também, né, Rocha? O Vasco está com time de menino, eu assisti o jogo contra a Portuguesa. Existem alguns garotos muito bons, mas é um time verde, né? Um time muito verde ainda. A Portuguesa estava com um time bem armado, muito bem treinado pelo treinador da Portuguesa. Jogadores experientes no seu meio campo, controlaram bem o jogo e venceram o Vasco de São Januário. Mas o Vasco tem muito garoto bom lá que pode ser aproveitado. Aí já tiraram aquele gelo do primeiro jogo, agora tem que caminhar para frente, cabeça erguida, e os garotos pegarem mais confiança, um pouco mais de personalidade, pode dar caldo lá em Volta Redonda. Volta Redonda, daquilo que a gente estava falando, é uma das poucas equipes ainda que podem jogar dentro de casa, porque tem um estádio que é considerado viável aí pela federação e pelo grupo de televisão que tem os direitos do campeonato. Ô Rocha, o Vasco tá não sabe quem vai ficar, quem vai sair ainda, tá uma bagunça só, né? Há muito tempo, né, Márcio? É por isso que o Vasco está na situação, né? O Vasco vem numa bagunça na sua parte política há muitos anos. O Vasco não consegue resolver. Enquanto o Vasco não resolver essa parte política, o Vasco não se organizar politicamente, o Vasco vai ser assim, vai subir, descer. O Vasco se apequenou. O Vasco precisa voltar a ser grande. O Vasco precisa se reorganizar. Tá difícil, porque essa parte política, essa parte negativa, essa bagunça política, reflete dentro de campo. Reflete aonde? Falta de verbas. Não tem dinheiro para pagar o jogador, para contratar jogador. Muitos empresários se metendo dentro do clube. É muita coisa errada. O Vasco precisa se organizar, o Vasco precisa voltar a ser grande. O Vasco se apequenou. Verdade. Vamos lá, domingo, 7/3 às 15h30, no Laranjão, Nova Iguaçu e Madureira. Quem que você acha? Eu tô meio por fora dos times ainda do Carioca, de contratação, cara. O Nova Iguaçu está com um bom time, né? O Nova Iguaçu sempre teve uma estrutura muito boa, de uma condição de treinamento para os seus jogadores. É um dos poucos times pequenos aqui que paga em dia. E começou a treinar bem cedo. O Madureira, ainda não vi nenhum jogo do Madureira, estou ansioso para ver, né, que o Madureira também sempre forma boas equipes. Mas eu acho que esse jogo lá no Laranjão, que é a casa do Nova Iguaçu, é um estádiozinho muito simpático, tá? Poderia facilmente ter jogos de algum grande lá contra o Nova Iguaçu, não vai ter. Aquilo que a gente falou no início. Mas eu vejo uma leve vantagem para o Nova Iguaçu nesse jogo. A estrutura do Nova Iguaçu é maravilhosa, né? Muito boa, é muito boa. Tem time grande que não tem a estrutura do Nova Iguaçu. Verdade, cara. Vamos lá, 16 horas, domingo, Maracanã, Fluminense e Portuguesa. Esse jogo aí, pra mim, o Fluminense é favorito, cara. Os jogos que eu vi essa semana, eu vi o Fluminense ontem, vi a Portuguesa anteontem. O Fluminense não vai ter moleza não, tá? O Portuguesa é um time muito bem armado, muito bem treinado, jogadores experientes. Eu vi o jogo do Fluminense ontem, tinha o Arthurzinho, garoto de 16 anos estreando. A gente sabe que o Fluminense tem um trabalho de base fantástico. Muito forte, Xerém. Tem jogadores, eu vi ontem, excelentes jogadores, excelentes garotos que vão dar caldo para o clube. Mas o Fluminense também precisa se organizar mais nesse trato com esses jogadores. Se organizar no sentido de que não vender tão fácil quanto vende. Aproveitar mais o que esses garotos podem oferecer para o clube. Eu acredito que o Mário, o presidente, já está se organizando, está mais de olho nisso daí, porque o Fluminense perderam várias joias da base, vendendo de maneira no desespero para poder arrecadar, vendendo jogadores baratos, muito fácil. O Fluminense só precisa ficar de olho nisso daí para não perder joias preciosas de uma maneira muito fácil, sem um clube lucrar com isso. Mas no futebol carioca, o Fluminense é um dos times que está começando a se estruturar também, né, Rocha?
O Mário está com um trabalho, um pé no chão, ele está mais ou menos guardado as devidas proporções com aquela mentalidade que o Bandeira teve no início, na recuperação do Flamengo, enxugando as finanças, pagando as suas dívidas aos poucos, porque é lógico que o Fluminense não tem a arrecadação que o Flamengo tinha na época, tão alta quanto a do Flamengo, mas está trabalhando muito com o pé no chão. E é por isso que eu estou pedindo para o presidente uma organização maior nessa negociação com os garotos da base, justamente por isso, porque o Fluminense vai precisar arrecadar para poder sanar suas dívidas e limpar totalmente as finanças do clube. Verdade. Às 18 horas, Bacaxá, lá em Bacaxá, Boa Vista e Bangu. É um jogo bom, né? É um jogo bom que a gente torce muito pela recuperação do Bangu, né? É uma equipe, juntamente do América, é a segunda equipe aqui de todo o Carioca, né? E o time do Boa Vista sempre formando boas equipes, né? O time do Boa Vista sempre contrata jogadores com passagem em times grandes. O Boa Vista é um time que paga bem os seus jogadores. Eu conheço bem o campo lá, porque eu joguei lá quando o Boa Vista ainda era Barreira, né? O antigo era Barreira. Eu joguei no Barreira. Verdade, é Barreira. Conheço bem o campo lá é grande, é um bom campo. Eu vejo aí o Boa Vista fazendo um ótimo jogo, com uma leve vantagem nesse jogo. Último jogo da segunda rodada, às 20h15 no Engenhão, Botafogo e Resende. O Botafogo, o Resende ontem venceu o Fluminense nos acréscimos. Tem uma equipe boa, muito boa, porque eu não sei se isso está iludindo um pouco a gente nesse início, porque as equipes pequenas já vêm treinando há mais tempo. Isso. A parte física, a parte tática, né, há mais tempo. Por isso que os primeiros jogos estão se apresentando tão bem assim em relação às equipes grandes. Sem esquecer que as equipes grandes estão jogando praticamente com seu sub-20. Mas o Resende vai dar trabalho nesse jogo ao Botafogo. E o Botafogo com alguns jogadores jovens, né? O Botafogo já era para ter feito isso há muito tempo. Ao invés de ficar gastando lá com os jogadores que vinham lá do futebol asiático, mortos praticamente. Verdade, o Botafogo tentou ressuscitá-los aqui, mas não deu certo. Gastando dinheiro com isso. Preferível investir nos seus garotos da base. Fez isso na parte final do campeonato aí. Os garotos honraram a camisa, deram muito retorno técnico à equipe e está começando agora. Eu acho que o Botafogo está no caminho certo fazendo esse trabalho e tem excelentes garotos. Agora falta organizar, ajustar, talvez com mais algumas poucas peças ali contratadas pontualmente para dar um pouco mais de experiência a essa equipe do Botafogo. É o início de uma recuperação. Verdade. Eu acho que o Botafogo vai melhorar aos poucos também. O que você falou, tem que trazer alguém com experiência para comandar umas 2, 3 peças. Dá para ir para a segunda divisão tranquilo. Rocha, assim chegamos ao fim do nosso programa Panorama Esportivo. Rocha, pode deixar suas considerações e seus abraços. Muito obrigado. Mais uma participação nessa resenha sensacional. Obrigado aí aos nossos espectadores. E amanhã tem um joguinho lá na escolinha do Guerreirinhos Tricolor, a escolinha do Fluminense aqui onde eu moro, Governador Yacht Clube, onde meu filho faz parte da escolinha. Amanhã tem um joguinho lá com o professor Sandro, que é o coordenador dessa escolinha do Fluminense, que já revelou alguns garotos para Xerém. Tá sempre uma escolinha muito visada no Rio de Janeiro, tá sempre mandando garotos para Xerém. Amanhã estarei lá torcendo pelo filhão e prestigiando lá todos os jogos dos meninos lá, de todas as categorias. Ah, Rocha. Um abraço aí para os guerreiros aí dele do governador, hein? Um abração. Rocha, muito obrigado pela sua participação. Eu queria também agradecer também, ele não pôde estar aqui conosco hoje, mas está o ano todo conosco, Maurício Rodrigues. Um abraço. Sexta-feira, eu espero que você esteja conosco novamente. Show! Gente, muito obrigado a vocês que ficaram ligadinhos no nosso programa Panorama Esportivo. Até o próximo programa Panorama Esportivo. Fiquem com Deus. Fui!